Olá, bem-vindo ao terceiro episódio do Invext, Luz, Câmera e Informação. O tema de hoje é independência financeira. O que a Previdência tem a ver com isso? Esse é o nosso terceiro episódio. Eu sou o Vinícius Narciso, diretor de investimentos e finanças da Vext. Aqui conosco, Mauro Figueira, diretor-presidente da Vext. Dá um tchauzinho. E um convidado especial, Gabriela Valente, aqui, meu lado esquerdo, jornalista, São Paulina, criadora de conteúdo de economia digital, e tem o seu canal, né, que é o Bpop. A gente vai falar um pouco com ela é a nossa convidada. E essa edição ela vai compor nossa semana Mais Vext, né, que está acontecendo desde o dia 7, agora segunda-feira, e vai até o dia 11, sexta-feira. Tem uma série de eventos, né, promovido pela Vext. Inclusive, queria já parabenizar aqui toda a equipe Vext, a equipe de comunicação que vem liderando, né, esse programa também, e o Mauro e toda a equipe de relacionamento. E é um prazer aqui estar com vocês, né? Então, a gente tem aqui uma agenda bem interessante hoje. Peço que vocês compartilhem também esse videocast, esse conteúdo com seus amigos, com os inimigos também, né, para ajudar eles, né, porque no final de contas, né, acho que faz parte, né, e familiares, colegas e também a gente está no YouTube, está no Spotify. Peço que nos sigam, deem o joinha, o like, estou me sentindo um youtuber aqui. E aí, antes da gente entrar no tema, efetivamente, né, eu peço que o Mauro hoje comente aqui um pouco do que é o projeto Invext, e aí depois a gente vai trocar aqui figurinhas com a Gabi. Tá bom, obrigado, Vini. Bom dia, Gabriela. Obrigado aí pela sua presença, é um prazer aqui estar com você. Hoje a gente está fazendo, então, como o Vinícius comentou, o terceiro episódio dessa série chamada Invext, Luz, Câmera e Informação. Nós criamos esse canal de comunicação justamente para nos aproximar mais dos participantes, aproximar mais dos nossos patrocinadores, do público em geral que ainda não conhece a Vext, mas que em breve estará junto com a gente. É uma forma de a gente ter conversas mais profundas, mais longas, dar exemplos. Enfim, a gente sempre quer estar mais perto dos nossos participantes. E acho que hoje vai ser um momento bem interessante, porque esse tema da independência financeira realmente é um tema que pode mudar a sua vida. Então, assim, se você ainda não está na Vext, ou se você não conhece o tema, ou se você já está na Vext, aproveite, porque hoje realmente vai ser diferente. Então, muito obrigado. Vou passar aqui a palavra para a Gabriela, agradecer, pedir para ela se apresentar também. Sou Gabriela Valente, todo mundo conhece por Gabi Valente. Sou jornalista, né, especialista em economia, trabalhei em um monte de veículos, TV Globo, Gazeta Mercantil, o Globo, o Record. E chefiei a comunicação do Ministério da Economia e criei uma startup para falar desse assunto com as pessoas que estão chegando ali, os mais jovens estão chegando ali ao mercado de trabalho, porque eu acho que quando a gente entende a realidade econômica, que a gente vive na economia, a gente consegue se desenvolver melhor, ser um profissional melhor, independentemente da carreira que você escolheu. Eu acho que quem entende o cenário econômico está na frente. Pode ser um chefe de cozinha, como pode ser um advogado, como pode ser uma pessoa que quer empreender, quem vai criar uma startup. Até porque empreender, né, quando a gente pensa em empreender, a gente está falando de entender um problema da economia para dar uma solução, né? Então, eu acho essa é a minha ideia. Todo mundo que entende o que está acontecendo no país está na frente. E obrigada aqui por me receber. Esse tema é maravilhoso, independência financeira. Eu acho que o nosso maior sonho é um dia a gente poder falar assim, não, eu vou trabalhar, eu vou fazer o que eu quiser, porque o meu dinheiro está ali trabalhando para mim. Mas no Brasil, né, que é super difícil, né? Sim. Não tem estabilidade quase nunca. Tem até brincadeira, né, que fala que até o passado é incerto no Brasil, né? Então imagina, certo mesmo. Quem não conhece, quem não consegue entender um pouco de economia tem que realmente ter algumas ferramentas, né? E aí, Gabi, como é que nessa linha, né, de olhar a independência financeira, como que a gente consegue casar essa questão da independência financeira com a questão da previdência, com a questão de planejamento financeiro? Aquela ideia que a gente vem falando bastante de olhar as metas, casar metas com... relacionar metas com sonhos. Como é que a gente pode olhar, trazer a previdência para dentro desse ambiente? Eu acho que quando o meu trabalho é pegar assuntos importantes
e mostrar para as pessoas, do jeito mais simples, mais fácil e mais divertido possível, que aquilo é importante para ela. E aí, eu acho que às vezes o conceito, o discurso está muito longe da pessoa. E eu acho que às vezes a Previdência acontece isso, né? Porque a gente está falando, a gente não está falando de se aposentar ou lá no fim da vida. A gente está falando de como a gente consegue realizar nossos sonhos. Do jeito mais fácil, do jeito mais rápido e do jeito mais simples. Até E porque eficaz, o jovem, né? né? Até porque o jovem falar de aposentadoria é muito Ninguém longe para ele, merece. né? A gente não quer se aposentar, a gente quer verdade. viver para sempre e usufruir dessa vida, né? Se divertir, aproveitar a vida. E eu acho que quando a gente tem muito sonho, eu acho que tem uma virada de chave aí quando você entende que sonho é uma coisa e meta é outra. Quando a gente pega o que a gente vai fazer, o que a gente quer fazer, né? E coloca uma data e um preço nisso, a gente começa a olhar a vida diferente. A gente entende que isso custa uma grana, seja para viajar, seja para comprar um carro, seja para comprar uma casa, seja para ser uma pessoa independente financeiramente. E quando a gente dá uma data e dá um preço para esse sonho, aí ele vira uma meta. E acho que isso é importante para tudo, assim, seja para os diferentes tipos de metas, né? Aí tá dentro, então, na lógica de um planejamento, porque no fundo você vai estabelecer ali no tempo, né? Você vai colocar ali uma meta, por exemplo, de 1 ano. Eu quero comprar tal coisa daqui a 1 ano, um determinado valor. Aí agora tem uma outra meta de 3 anos, seria isso, né? E um valor um pouco acima, de 10 anos, 15. E a Previdência pode ser uma das metas, provavelmente, né? Assim, a gente pode falar, eu quero pensar na minha independência financeira lá no futuro, é uma meta de longuíssimo prazo que eu tenho que começar a pensar agora, né? Eu não sei vocês, mas quando a gente fala de planejamento, parece uma coisa tão distante, né? Assim, quem às vezes não é organizado, ou que nunca fez isso, ou que não tem menor habilidade no tema, eu acho que é uma coisa que distancia. A gente está sim falando de planejamento, é um planejamento, mas é difícil falar para as pessoas que é muito mais simples. Pega uma folha de papel, escreve tudo que você quer. Assim, eu quero um celular, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero viajar, escreve. Começa a dar preço para isso tudo e vê mais ou menos quanto custa cada coisa. E aí você vai começando a traçar plano para cada coisa daquilo. Então, assim, isso é libertador, quando a gente sabe o que a gente quer, sabe o que é importante para a gente, e a gente tem uma virada de chave ali quando a gente começa a ver a forma mais fácil de fazer cada coisa. E torna mais concreto também, né? Porque às vezes você tem muito sonho, fica pensando, quero tantas coisas, né? E você colocando no papel e desenhando ali, isso aqui custa tanto, isso aqui custa tanto, mas eu posso esperar mais um tempo. Bem, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Eu vou ter que escolher uma coisa agora, escolher é difícil, mas vamos escolher, depois a gente vê. A escolha sempre é difícil, né? Mas eu acho que quando a gente coloca no papel e vê tudo que a gente quer, a gente consegue fazer pequenas decisões, né? Porque no fim do mês, o resultado da tua conta bancária é a decisão que você tomou ali, as decisões que você tomou durante o mês. E aí acho que dói menos fazer escolhas quando a gente sabe onde a gente quer chegar, né? Eu tô poupando para comprar um celular e eu não preciso, sei lá, ir num café chique e comprar um chocolate quente caro, mais caro que o normal, para fazer isso. Eu vou só de vez em quando. Vou só de vez em quando. São pequenas escolhas no dia a dia que vão fazer você chegar nos seus sonhos, que agora são metas, não são mais sonhos, de uma forma mais fácil. Eu acho que simplifica muito e facilita muito, assim. Você vira uma chave que muda a tua vida financeira, né? Ô Mauro, como você, nessa linha da Gabi, assim, como que a gente, dentro do nosso negócio de previdência, do plano, como é que a gente pode ser uma das metas para que o jovem ele possa fazer a escolha de, eventualmente, o jovem ou qualquer participante, mas
Se ele, olha assim, eu quero fazer um plano agora, uma previdência, que eu estou pensando lá na frente, vou abrir mão de uma parte da minha renda aqui, que eu vou destinar, como é que a gente pode relacionar essas coisas assim? Eu acho que tudo parte para você traçar objetivos, né? Então, como a gente está falando aqui, né? Então, acho que o jovem, ele... Assim, eu tenho 2 filhos, né? Então, todos temos nossos sonhos, né? Então, uma das coisas que eu converso muito com eles é tentar traçar realmente assim o caminho para onde ele quer ir, né? Lá na frente pode ser que tenha mudanças, mas aí vai ajustando, né? No caso da Previdência, ela está muito associada, no meu modo de ver, com a sua independência financeira lá na frente. É o momento em que você já trabalhou bastante, às vezes você trabalhou com uma coisa que você não gostava tanto, mas foi melhor que você encontrou naquele momento, ou às vezes não era exatamente aquilo que você queria. E chegou um momento em que você percebeu que você conseguiu acumular ali um dinheiro que está rendeu para você e que vai te abastecer para que você possa fazer uma coisa que a sua paixão de verdade, que você não está tomando aquela decisão só por causa do dinheiro, ou que você vai ganhar um pouquinho menos porque você está retomando uma nova carreira, mas você tem aquela reserva que está te ajudando. Então eu vejo muito a Previdência nesse sentido, né? Aquela hora de você falar assim, não, agora eu faço só o que eu quiser daqui pra frente, né? Agora eu posso falar não para algumas coisas, isso aqui eu não quero mais. Eu acho que é a grande meta, né? Assim, mais do que até uma casa, quando você pensa em metas grandes, né? A gente tem que dividir o que é uma metinha, uma meta e uma metona. Eu acho que essa é a grande meta. É a hora que você fala assim, eu vou fazer o que eu quiser, eu não preciso trabalhar para viver. Trabalho porque eu quero ou não trabalho, eu vou viajar, eu faço o que eu quiser. É quando a gente se torna independente financeiramente. E aí, eu acho que quando a gente tem esses tamanhos, quando a gente consegue visualizar que as nossas metas têm tamanhos diferentes, a gente pode traçar a melhor forma de fazer o dinheiro trabalhar para cada uma delas, né? Trazendo então para a nossa realidade de previdência, a gente tem vários elementos, né, no nosso plano. Um deles, por exemplo, é a contrapartida da patrocinadora, né? Então, na medida em que o participante aqui no nosso plano, ele coloca de 1 a 4% do salário dele mensalmente a uma contrapartida da patrocinadora de 30%. Né? Então, mensalmente ele bota de 1 a 4% do salário, ele recebe 30% desse valor. Se o participante coloca de 5 a 9, ele recebe 40% de contrapartida mensal da patrocinadora. Se ele coloca de 10 a 12%, ele recebe 50%. Então, acho que dá para, olhando a nossa realidade, o dinheiro dos outros a gente pode traduzir para essa contrapartida, né? Concorda com isso? Você vê dessa forma? Aí eu acho que tá o segredo, o pulo do gato do negócio. Porque se a primeira regra, para mim, de pessoas que se enriqueceram fazer o dinheiro trabalhar para você, a segunda é usar o dinheiro disponível na mesa para conseguir realizar seus sonhos de uma forma mais rápida. E aí tá o dinheiro do chefe para te ajudar a chegar... Te apoiar a chegar naqueles objetivos, acelerar, né, que a gente estava falando. Para acelerar a tua independência financeira e sobra dinheiro no mês para você fazer outras coisas, né? Porque você não vai precisar fazer todo esse depósito. O negócio, aproveita isso para fazer seus sonhos chegar mais rápido. Eu acho que até para dar um exemplo, isso aí eu acho que é bem relevante. Por exemplo, se você coloca ao longo de 10 anos, você botou lá 100 mil reais. A empresa colocou 50 mil reais junto com você. E tudo isso rendeu juros, né? Então, é um chefe bem generoso esse, que está ajudando também, está participando. E ele faz isso porque é bom, né? É bom para a empresa, é bom para o integrante fica mais tranquilo, trabalha melhor. Você tem uma questão de produtividade das empresas que é muito legal isso, do bem-estar do funcionário, né? Você aumenta a produtividade. Então, assim, é um ganha-ganha. É o melhor negócio que a gente fala, que você ganha dos dois lados. Dos dois lados, exatamente, né? Dá para ser que a gente consegue... A gente então já falou aqui do dinheiro que o chefe é generoso. ajuda.
Tem outros, né? A gente pode pensar então na questão, por exemplo, tributária, né? Que os benefícios Tem a questão tributária, né? que a Previdência traz, que na medida em que você contribui, você faz o aporte, recebe a contrapartida, você tem uma isenção tributária no início, você só vai pagar imposto na medida em que você for sacar. Então também, né? A gente pode considerar que até o governo está dando essa ajuda nesse momento aqui, né? Você pode usar a grana do patrão, né, para acelerar a sua independência, e o que você tinha que pagar para o governo, você deixa de pagar, pega esse dinheiro, aplica, porque aí você faz, ele trabalha para você, e depois você vai pagar esse dinheiro lá na frente, mas você ficou com rendimento durante todos esses anos. Então, sim, é você pegar uma grana que não é sua para fazer ela crescer o seu patrimônio, né? Não, e além disso, a depender do regime tributário, o tempo que você deixar, você vai pagar menos imposto do que você se beneficiou. Então, eu deixei de pagar 27,5% de imposto hoje, eu vou pagar 10% lá na frente, porque eu deixei 10 anos o dinheiro investido e trabalhando para mim. Então, você ganha 2 vezes, né? Eu acho que quando a pessoa toma uma decisão, né, de entrar num plano de previdência, ela tira esse dinheiro da mesa automaticamente, mas ela ganha o dinheiro dos outros, né, do que a gente já falou, e ela deixa de se preocupar mensalmente com uma das metas, que é a principal, que é a independência financeira, né? Tipo, ela tirou isso, né, que deixa de se preocupar. Obviamente, eles vão ficar aqui, imagino que vocês devam receber um bando de ligação, de e-mails atrás, perguntando como é, como não é. Mas dá uma tranquilidade Mas dá uma grande tranquilidade, pro funcionário, porque né? você consegue focar nas metas mais de curto prazo, que são mais divertidas, que a gente gosta de usufruir a vida, né? É aquela viagem que você vai fazer, é o carro que você vai trocar, não sei, a casa, cada um é cada um, né? A gente não tem um sistema de metas para todo mundo. Padronizado. A gente cada um tem as suas, né? E eu acho que cada um ali olhando seu objetivo fica mais livre para cuidar dessas coisas que vão dar um retorno, um prazer mais rápido. E deixar isso ali para quem entende do assunto. Não, eu vou dar um depoimento pessoal. No nosso caso, lá em casa, quando a gente decidiu entrar na Previdência, a partir daquele momento, quando eu comecei a ver no mês a mês o dinheirinho crescendo, e não era só o meu dinheiro, era o meu dinheiro e a contrapartida. Então ele ia crescendo muito rápido. Eu ficava muito mais tranquilo para tomar uma decisão de fazer uma viagem de férias. Todo mundo queria fazer, que era muito cara, para o exterior, porque eu sei que eu posso gastar esse dinheiro nessa viagem, que o futuro, a independência financeira, ela já está sendo cuidada no meu dia a dia. Então... É porque tem isso, né? Às vezes, quando a gente fala de dinheiro, fica aquela coisa... Quando a gente fala de dinheiro, normalmente tem que poupar, tem que investir. É muito longe, é muito etéreo e a gente esquece um pouco que o dinheiro é para usufruir, né? O dinheiro é para a gente curtir o nosso trabalho, né? Fruto do nosso trabalho. Normalmente, né? Normalmente. Deveria ser. Ou né? herdeiro ou é guerreiro, né? Ou a gente nasce herdeiro ou a gente é guerreiro. É sortudo, Uma né? Tem que ter sorte. Uma coisa né? que a gente fez lá em casa, assim, porque no meu caso, você falou dos sonhos, né? Não são só meus sonhos, né? Tem o sonho da minha esposa, o sonho do meu filho, o sonho da minha filha. Tá? Então, o que a gente acabou fazendo? Chamei todo mundo para conversar, falei assim, pessoal, vamos falar de sonhos? Né? Eu quero saber quais são os sonhos de vocês, né? Primeiro começo assim, cada um olhou para mim e falou, o que você está falando, né? Por que você está chamando a gente aqui? Você vai dar bronca? Aconteceu alguma coisa? Não, vamos bater um papo, vamos falar de sonhos, o que cada um quer fazer. E aí, aos poucos, cada um foi falando um pouquinho de uma viagem, ou de outro queria trocar alguma coisa, comprar uma guitarra nova, ou fazer uma pós-graduação, e assim por diante, né? Falei, tá bom, já que a gente já falou dos sonhos, vamos tentar organizar mais ou menos aos poucos. Vamos tentar organizar uma sequência, né? Não dá para fazer tudo de uma vez, vamos negociar aqui. Foi um trabalho gostoso, porque a gente não ficou falando de dinheiro, de despesa, a gente falou de sonhos. Aí, com base nos sonhos, depois, aos poucos, a gente foi tentando fazer umas metas. Isso já faz quase 10 anos. Que legal. E a gente vai cumprindo, aos pouquinhos, né? Vamos fazer aquela viagem que a gente queria, né? Não dá para fazer sempre, né? Então, às vezes, tem que postergar 2 anos por algum motivo. Mas a gente vai fazendo, e ao mesmo tempo que a gente está cuidando desses sonhos de curto prazo, a gente está tranquilo, porque o longo prazo, ele já está sendo lá, também está sendo cuidado. E é no dia a dia, desconta do salário, nem usa o dinheiro. Mas isso é uma virada de chave legal, né? Que você fez com a sua família, porque
Aí acho que as escolhas ficam fáceis. Né? De falar assim, olha, não vamos fazer esse passeio aqui não, porque olha, aquela viagem tá chegando. Tá chegando. Né? Aí Você vira consegue... uma meta Não te intermediária. dói não né? fazer, porque você sabe que a recompensa tá ali perto, né? Eu acho que é isso. Quando a gente vira a chave pensando com o olho na recompensa e não com o olho no esforço de poupar, eu acho que a vida fica mais gostosa, assim, fica menos pesado cuidar de dinheiro, né? E aí as metinhas, quero trocar um celular, outras Tem que ter coisas. celular que, pelo valor, a meta tem que ser Fica pesada. medonha, Tem que ter celular, né? Depende do aparelho. Então aí a gente vai negociando no orçamento do dia a dia, né? Vai negociando. Aí também negocia, no aniversário é uma, no Natal é outra. Não, então, acho que fica fácil negociar, porque você tá vendo o resultado, né? Você tá vendo que a tua meta, você chegou na meta, tipo, trocou o celular, obviamente você Mas vai... é bom estabelecer a meta e não estabelecer e tentar dobrar sem estabelecer, né? Também tem essa história, né? Não, é bom você ter metas. Estabelecer a meta primeiro, né? Tá todo mundo na mesma página. Até fazendo um parênteses aqui para quem está ouvindo, assim, quem quiser ter maiores esclarecimentos sobre questão tributária, entre em contato com os nossos canais, a equipe de relacionamento vai, e vai ajuda apoiar. também, né, para decidir, ajudar com exatamente. essa história de meta. Vocês não dão? Também, perfeito. Aí, além da questão tributária, também apoio, eventualmente, e dentro dessa semana também vai ter encontros também individuais com quem tiver interesse e se inscrever, né? Tem horas marcadas também para a gente poder apoiar vocês em planejamento e esclarecer alguma dúvida, a questão tributária também, a equipe está toda à disposição. Mas peraí, tem gente que não adere mesmo com esse dinheiro na mesa? Tem gente que prefere não aderir, né, Mauro? As histórias que a gente tem, Tem gente que né? não adere, assim. Às vezes a pessoa não está com orçamento equilibrado ainda, prefere, não consegue aderir, diz que não consegue, não tem dinheiro, tá muito Mas caro. nem no mínimo? Porque entendi. você está deixando o dinheiro na mesa. Deixando dinheiro na mesa. E tem alguns participantes que às vezes vai muito na linha de olhar o contexto de mercado. Ele olha assim, tá tendo crise nos Estados Unidos, a bolsa tá caindo aqui, eu não vou investir porque vou esperar o melhor momento possível para poder entrar no plano e começar a ter o rendimento do meu investimento. Só que essa pessoa está deixando a contrapartida, a questão tributária, o empréstimo, outros benefícios que a gente falou no primeiro episódio, né? Mas é incrível, né? Se for pensar. Não, porque é como o Mauro falou, que quando ele começava a ver, ele via o dinheiro dele e a contrapartida, né, do patrocinador. E se você botar isso numa conta de rendimento... cresce muito rápido. Esse dinheiro, assim... Cresce muito rápido. Não teria como ele ganhar em aplicação normal. Então você está deixando o dinheiro na mesa. Não, hoje quando eu olho, por exemplo, o saldo que eu já acumulei, eu digo facilmente 40% é contrapartida. E lembrando, a gente tem a contrapartida mensal, que é a primeira, que tem as 3 fases. E aí, a depender da patrocinadora, do resultado, é a critério, né, da patrocinadora onde esse integrante, né, ele trabalha, tem ainda a contrapartida anual, que ela pode chegar até 80%. É tipo um bônus. É um bônus, tipo um bônus. Tá. Então, se a empresa que é a patrocinadora desse integrante, se o resultado dela fica a critério dela, e ela define os critérios. Se ela tiver um bom resultado, ela pode ainda colocar até 80% do que ela contribuiu no ano anterior. Então, se no ano anterior ela contribuiu, por exemplo, dentro dessa contrapartida, vamos pensar aqui, vai, 10 mil reais. Ela colocou 10 mil reais de contrapartida no ano para um participante. Ela pode colocar até 80% desse valor no ano seguinte. Mais então, 8 mil reais. Mais 8 mil reais. Então, o chefe sendo generoso de novo, mas o maior segredo a gente ainda não falou, para quem não conhece, que é o seguinte: essa contrapartida que o chefe coloca para você, ela já é sua. Você não precisa trabalhar 30 anos, 20 anos. Vocês não têm um ter pedágio para tirar? Não tem Tipo, carência. tem que trabalhar, você tem que trabalhar 5 anos, só depois disso você pode levar? Se você trabalhar um dia, você pode levar o que você contribuiu 1 ano, 10 anos. O dinheiro já é Tudo seu. Tudo que você aportou e o que a contrapartida entrou da patrocinadora, você leva. Mas vocês são os únicos que fazem isso. Porque normalmente você tem Geralmente você tem um prazo, né? Geralmente você tem que trabalhar 10 anos para ter 10% do que a empresa colocou. 20 anos para ter 50%. Tem uns prazos. E às vezes tem caso que se você sair antes, não tem nem critério. Você realmente não leva o que a patrocinadora. Eu decidi... Aconteceu?
num desses veículos que eu trabalhava, decisão eu de sair. decidi, tomei a decisão de sair e não levei nada Perdeu do patrocinador. tudo. Só levei o que eu botei. Esse é um dos grandes benefícios que a gente tem aqui, né, Mauro? Diferencial. No plano. Forte, está alinhado com a cultura das empresas patrocinadoras, sempre o objetivo de ajudar o integrante a buscar a sua independência. A gente fala muito em ser agente do próprio destino. Nunca foi uma ferramenta de retenção para segurar as pessoas. Nossa, isso é bem moderno, porque assim, hoje a gente, sei lá, nesse mundo de startup, a gente já está começando a entender que você não pode reter uma pessoa ali à força para ficar na tua empresa, porque se ela não quiser, tipo, a produtividade vai ser ruim, tipo, é melhor que ela saia Ela queira ficar, né? Se não tiver se não encaixando, quiser, ela tem sai. decisão, né? Porque senão, assim... O clima fica ruim, né, da equipe. É o contrário do ganha-ganha, né? O perde-perde. Todo mundo perde com essa história, né? De você segurar obrigatoriamente uma pessoa. Então aqui a cultura sempre foi de trazer o integrante para a empresa, ajudar ele a se integrar, a se desenvolver, crescer. Então nunca houve uma preocupação de gente, segurar 100%. a força, né? Então, Tá vendo? Então, não tem pedágio. você vê que assim, tem alguns benefícios, né? Tem a contrapartida, tem não ter o vexting, né, que a gente chama, que é a carência. Tem outro tema também, que é a própria questão tributária. Então você vê que, além de você ter a contrapartida da patrocinadora, que é um dinheiro que vai ser seu, que você já ele vai trabalhar para você, então já é um benefício. Tem outros, né? Então, Mas vocês fizeram alguma pesquisa para entender por que as pessoas não aderiram, já que elas podem levar tudo? tem um pouquinho de cada coisa. Tem alguns que, assim, às vezes é a questão financeira mesmo do participante. Ele em determinado momento, ele não consegue destinar, ainda que seja 1%, independente de ele estar abrindo mão de receber ali a contrapartida, às vezes ele não consegue por uma questão momentânea dele. Agora tem, Mauro, se quiser falar também um pouco da educação financeira também, né? Às vezes a pessoa, talvez ela precise parar, receber mais capacitação para entender que ela pode fazer algumas escolhas nesse momento para poder ajustar o seu orçamento e colocar um pouco na previdência e seguir a vida naquele momento num orçamento que funcione para ela, né? Eu não sei vocês, mas quando eu comecei a entender algumas coisas, a olhar pessoas que enriqueceram, né, sem uma herança, enriqueceram com trabalho, eu comecei a reparar numas coisas que me chamaram muita atenção. Umas coisas curiosas, do tipo, você vê gente muito rica brigando por um preço de coisa pequena. Ou você chega numa casa de gente muito rica, abre a geladeira, ela não tá lotada, assim, né? Com aquela lembrança da hiperinflação. Não, que ela sabe fazer um fluxo de caixa. Ela sabe que não adianta eu ter um estoque na minha geladeira, sendo que esse estoque de carne, sei lá, de alguma coisa cara, poderia estar no banco rendendo, que ele vai estar trabalhando para mim. Eu acho que a gente tem uma virada de chave de uma geração que foi educada por pessoas que viveram na hiperinflação e que está começando a aprender a usar o dinheiro da forma mais inteligente. E aí, seja não fazer estoque de coisas, seja aproveitar benefício que tem, benefício do banco. Eu estava conversando aqui com a equipe, falando de todos os benefícios dos que o banco, né? tudo, você tem que aproveitar tudo, pequenos serviços, clubes de vantagem, tudo que está disponível, porque está disponível para alguma coisa, e que se você não está aproveitando, tem que maximizar, né? Em algum momento você pagou, está pagando, então assim, o que puder aproveitar dessas coisas, né? Milhagem, cashback. Tudo, cashback, milha, tudo, gente. Tem que aproveitar tudo porque é dinheiro na mesa. A gente brinca, cara, tem dinheiro na mesa, dinheiro tem que aproveitar. Não aguenta desaforo, né? Nunca. E você tem que cuidar dele, senão ele também não quer saber de você, né? E tem gente como eu que demorou a aprender isso e fica, queria ter descoberto essas coisas mais novas. Mas quando você entende isso, você aprende a usar. Mas não é só você que demorou, não, viu? Também demorei bastante tempo. Acho que quando eu comecei a perceber que tava com muita coisa na cabeça, assim, queria fazer muita coisa, mas não tava conseguindo fazer as coisas direito, né? E não tinha uma solução de longo prazo para mim ainda, então a ficha foi caindo, né?
a gente foi começando a perceber que podia parar para pensar, começar a se capacitar um pouco mais, entender sobre educação financeira. Me explica melhor o que é esse negócio aí de previdência. Olha, se eu tivesse tido esse Essa insight oportunidade, aí, né, de escutar algo assim, né? escutar algo assim antes, né? Estaria, sim, teria sido muito bom, O né? bom de hoje é isso, é que tem ferramenta, tem Exatamente. canal, assim, a informação chega muito Tá melhor, né? disponível. Porque antes não tinha. É, mas eu acho que ainda tem, pelo menos, assim, eu trabalhava com economia já, e mesmo assim eu não tinha tido essa virada de chave de entender que é simples. É simples, ó. O dinheiro trabalha para mim, o dinheiro que está na mesa pegamos para ajudar a alcançar metas, porque eu transformei meu sonho em metas. Assim, é muito simples, eu acho. E de identificar o que é uma metinha, uma metona, uma meta normal, né? Em vez de falar de curto prazo, longo prazo, né? É metinha, meta e metona. Você tá É falando da assim que a gente metinha. conversa. Falando da metinha, eu lembrei do exemplo do meu filho que comprou uma chuteira, né? Faz pouco tempo. Ele foi lá e comprou chuteira, eu nem sabia, né? Eu falei, comprei a chuteira. Mas como assim você comprou chuteira, né? Quem te deu dinheiro? Não, eu economizei. Olha só. Você não me dá lá tantos reais pra eu tomar um lanche na escola? Eu fui economizando, investi um pouquinho lá, fui ganhando uns centavinhos, né? Porque tem a conta lá, a conta adolescente, e comprei a chuteira. Então, foi a metinha que ele fez. Pronto. Sensacional. Porque aí você já tem uma virada de chave. Eu acho que é isso. Eu acho que essa geração já vai vir com uma virada de chave de entender todo esse processo de botar o dinheiro para trabalhar para você, que acho que a gente demorou ali mais a entender. O Bepop veio nessa linha de tentar ajudar o jovem de forma mais lúdica e de forma mais direta. Veio. A pegada não é muito educação financeira em si, porque tem muita gente que faz isso e faz super bem, com até melhor propriedade que eu. Estou aqui falando que demorei para chegar nesse ponto. Mas eu vim da cobertura econômica e às vezes eram assuntos que pareciam ser muito difíceis, mas que mexem com a vida de todo mundo, né? Porque você vai... Bom, vocês sabem disso. Você vai falar de câmbio, você vai falar de um assunto que parece muito difícil, mas você está mexendo com o sonho das pessoas. E a economia mexe com a vida das pessoas. E entender a realidade faz você tomar melhores decisões. Se você for empreender, assim, para criar uma startup, você precisa entender o problema para propor uma solução. E tudo é economia, né? Então, você entender que quando você compra uma camiseta, você tá tomando uma decisão que é econômica e mexendo com uma cadeia inteira de econômica que precisou de investimento, isso acho que muda a relação. Assim, você começa a entender que você faz parte ali de um todo. Aí, só que para mostrar tudo isso, eu misturo com Star Wars, né? Tipo, assim, você comprou uma camiseta, você fez uma distorção na força. Ou você vai explicar a inflação e os juros, né? E a história do estádio do Morumbi, né? Tava lotado. Qual que é? O estádio do São Paulo tá sempre lotado. Não tá lotado, é um podcast São Paulino aqui. Só crise para não estar lotado. Não, eu cheguei no estádio, namoro um economista e a gente fica brincando que olha a inflação de demanda, como é que as pessoas estão falando que não tem inflação de demanda no Brasil? Olha a economia aquecida. Pô, o estádio estava lotado, né? Tava lindo, aí eu resolvi foi lá fazer um vídeo. É porque é gasto essencial, né? É essencial. Gasto essencial. Prioritário. Tá na meta, né? Tá. Faz parte da meta. Tá na meta de diversão, tá, gente? Você tá ali na sua caixinha de diversão. Mas, assim, pegar esses assuntos sérios e misturar com essa coisa de vida real, que a pessoa entende. E eu acho que esse é um talento legal do Bepop. Que, do tipo, juros com inflação, o que é isso? Assim, pouca gente entende que os juros são o remédio, né? São um remédio para a inflação. Amargo, ninguém gosta, assim... Gosta só quem ganha, né? Tem aplicador, por isso que é importante ser aplicador no Brasil aqui. Depende da ponta que você tá. E misturar isso com os zumbis do The Last of Us, ou misturar mercado financeiro com Mario Bros, assim, pegar o que está acontecendo, o que está ali sendo falado ali nas redes, que as pessoas estão vendo, e explicar algum assunto importante, alguma coisa que está acontecendo, para a pessoa olhar a notícia e saber tomar decisão. Você tem um desafio, então, de um próximo, ou
no curto espaço de tempo, falar sobre previdência no BPOP. Pelo menos um, hein? Por favor. Previdência, não, a gente gosta de falar de independência Pronto, financeira. isso pode ser. Previdência é uma ferramenta, assim, a gente quer falar de independência financeira. Metas de longo prazo. Metona, assim, são as grandes metas, né? Assim, a gente tem que mostrar que existem ferramentas, assim. E no caso de vocês, tipo, pô, a ferramenta, além da Vext, de tudo, você tem o dinheiro em cima da mesa que está ali dando sopa, assim, para você ajudar a arrumar seu sonho. Mas acho que quando as pessoas pensam assim em sonhos e transformam isso em metas, fica tudo mais fácil, sabe? E aí, então, conectando essa linha de tentar simplificar, vamos chamar assim, né? A gente aqui na Previdência, muitas vezes a gente tem a abordagem mais clássica, tradicional, aquela coisa mais ali, até olhando um pouco econômica, né? É difícil às vezes tentar inovar, né? Nessa linha até que a gente, quando a gente faz, né? Webinar, a gente às vezes tenta ter uma linguagem mais objetiva, mais simples, para que o público consiga entender, né? Mas sem também sem também deixar a técnica de fora. Mas a gente às vezes tem feedback que fala assim, nossa, excelente a linguagem simples, acessível, e às vezes a gente também tem, pô, queria que vocês aprofundassem mais, tal. E aí o tema diversificação é um tema que às vezes confunde um pouco, né? Porque às vezes o participante ele pode olhar e falar assim, por que vocês não pegam todo o recurso que está aí e investem em Bitcoin, por exemplo? Ou investem em tá doido? um tipo só de investimento, né? Numa coisa só? Então, assim, eu recebi aqui uma proposta aqui do meu assessor, porque tal empresa está com um título assim, que não paga imposto de renda. Pô, você não pega e compra tudo dessa empresa aqui, né? Gente, todo mundo, quando era criança, ouvia a historinha de botar todos os ovos na cesta, né? Tipo, você tropeça, cai e quebra tudo, né? Não dá. Eu tenho uma história ótima, que eu sempre penso quando falam isso. Quando eu comecei a faculdade, eu trabalhava vendendo carro numa concessionária. E eu fui fazer um curso com um cara, assim, ele era o maior especialista do Brasil em carburador, que não existia mais, já tinha injeção eletrônica. Então, assim, aí ele fala assim, pois eu virei o maior especialista do país no negócio que acabou. Tipo, virou pó. Tipo, ele apostou, botou todos os ovos dele nessa cesta, todas as fichas dele ali e acabou. Então, tipo, é isso. Ele falou, eu botei todos os meus ovos numa cesta só. Postou ali numa linha só. Poderia ter dado certo. Não deu. Ele continua. Acabou, né? O carburador, mas ele. Nem sei o carburador, não é da minha época, não. Nem da minha. Já tinha acabado quando eu era pequenininho. Eu não vou comentar. Vou usar o meu direito constitucional de permanecer calado para não criar provas contra mim. Mas assim, tipo, o cara postou tudo, a carreira dele numa ficha. Ele brincava, falando assim, pois aí agora a montadora me colocou como pessoa que dá cursos. Nossa, caramba. Por isso, assim, você tem um risco, né? Por mais que o negócio, vamos supor que na época dele, que ele esteja lá começando a estudar, ele seja o negócio do momento, né? Do tipo, mais tecnologia, né? A tecnologia muda. É mais hoje em dia, né? Que as coisas são aceleradíssimas, né? Hoje bom, se a gente pensar em inteligência artificial há 3 anos, o cenário era completamente diferente. Aí hoje, vamos lá, todo mundo aposta num tipo de inteligência. Amanhã vem um outro tipo, você apostou todas as suas fichas aqui. Eu acho que é esse risco, assim, que é quase, acho que o mesmo risco tecnológico, assim, de você apostar tudo todo o seu dinheiro num lugar só, o risco de quebrar, de dar coisa ruim. Com a empresa, né? Não, sim, você tem que diversificar, né? Eu acho que esse pessoal mais novo, eu acho que eles entendem mais isso, porque eles não foram programados como a gente foi numa carreira em escadinha. Tem uma coisa de carreira espiral, de olhar várias áreas. A geração Y tem isso já um pouquinho, né? Tipo, eu quando dou palestra eu mostro uma carreira completamente espiral, mas
a geração Z vem com isso de fábrica, eu acho. Eu acho que entende um pouco a importância de diversificar tudo, assim, né? Ainda mais investimento. Porque aí é Vou seu aproveitar esse gancho, então, eu vou dar um recado para você, caso você ainda não esteja no plano Vext, para você saber que aqui na Vext, nosso plano é muito diversificado. Nós trabalhamos com mais de 30 gestores especializados de mercado, são aqueles os melhores nas suas áreas. Temos diversificação em 8 classes de ativos, investe em bolsa, investe em renda fixa, então são 8 tipos de investimento diferentes. E temos diversificação também em moeda e geografia, então não é só no Brasil, tem no exterior também. Então, em termos de diversificação, a gente está assim, um cardápio cheio, né? Cheio, não, o leque de opções aqui que você participante tem em escolher um perfil, né? Porque no fundo, né, como foi falado até no primeiro episódio aqui, falado bem, o perfil que a gente tem 10 perfis. 10 né? perfis. Vai do perfil conservador, que é o curto prazo, até o perfil 2065, subindo de 5 em 5 anos. Os perfis eles vão ficando cada vez com um maior nível de risco, de volatilidade. E cada um desses perfis nada mais são do que carteiras de investimento. E carteiras de investimento diversificadas, onde ali o participante, na medida em que ele escolhe um perfil de investimento, por exemplo, se ele escolher o perfil de investimento 2025, ano após ano, até chegar ao ano de 2025, esse perfil ele vai ficando cada vez mais conservador. Automaticamente? Automaticamente. Ou seja, o participante ele não precisa fazer nada. Ele escolhendo o perfil dele, ano após ano, a nossa gestão automaticamente vai adequando a carteira dele até a medida em que ela vai ficar mais conservadora, porque em tese é o momento que ele vai utilizar. Mais perto de sacar, de pegar, de se beneficiar, né? E além disso, tem a flexibilidade de mudar de perfil. Então, aquela meta financeira, de independência financeira que eu coloquei para 2025, acho que não vai ser 2025, acho que vai ser 2030. Posso mudar? Pode. 2 vezes por ano, a gente tem lá um mês, onde a gente abre, a gente chama janela para mudanças, né, de migração, onde o participante pode mudar o perfil dele. Perfeito. Quantas vezes quiser, pode voltar depois. Então, 2 vezes por ano tem isso. Tipo, se arrependeu, volta. Arrependeu, volta. Ou mudou, assim... Porque, mudou assim, a meta, né? A gente até abriu, né? Até o ano passado a gente tinha uma janela, que ela ocorria em novembro, outubro, né? Então, o participante só tinha a opção de alterar uma vez a cada ano. A partir desse ano ele tem 2. Mas até o Paulo, né, no primeiro webinar, no primeiro podcast, ele falou bem, e assim, o fato da gente ter 2 janelas não significa que o participante tem que ficar escolhendo o perfil com base no que está acontecendo com o mercado, né? A opção que a gente dá dele escolher é porque pode ser que ele tenha que mudar o objetivo dele, a metinha, a metona. Né? Mas aí é difícil, né? A gente conseguir internalizar que o investimento é em relação ao nosso objetivo, não é em relação, às vezes, até à nossa ansiedade, né? Isso. Fica ali vendo uma notícia ou outra e troca. Troca, porque assim, isso é com todo mundo, eu acho. Acho que não tem... Você percebe isso mas na turma toda? Vocês não ficam assim, não? Vocês ficam calmos, assim. Tem que estar, né? Tem que ser... E quanto mais você troca, assim, você perde, mais você perde, sim. né? Não, você sempre perde. A experiência mas isso é, né, com qualquer investimento. Você sacou antes, você fez alguma coisa, assim, se você trocar na emoção na emoção, você perde. Né? Porque é aquela história, né? Que você vai comprar na alta e vender na baixa, né? Quando você vai fazendo as coisas pelo coração. Mas eu acho humano, né? Tipo, rolar isso e aí tem que conversar com um especialista. E até por isso que a nossa metodologia é essa, né? De data-alvo, na medida em que o participante definiu o objetivo dele, a meta, ou a metinha, ou metona, ele definir, e ele entrar num perfil, ele meio que tentar abstrair o que está acontecendo no curto prazo, no mercado, ter como foco realmente o objetivo, porque a carteira vai ser ajustada automaticamente. Agora, se ele mudou o objetivo dele, seja qual for o período, e aí ele tinha uma pretensão de utilizar esse recurso em 30 anos, de repente ele adequou isso para 35, ou para 25, ou para 20, aí ele tem a opção nas janelas. Ou mudou radicalmente a percepção dele a risco, ele já não tem mais a propensão a risco que tinha antes, aí pode ser que faça sentido. Mas a gente até recomenda que o participante entre em contato conosco, né? Não faça a decisão pelo que está acontecendo no mercado, porque
a previdência, ela faz parte de uma carteira de investimento, né? A previdência ela não pode ser vista isoladamente, né? Não, sim, com certeza. Então, quando você pensa em diversificação, também eu penso assim, em diversificação dos seus investimentos. Né? Então, como tem a diversificação das minhas metas, eu tenho várias metas diferentes, né? Como você comentou, eu vou ter um investimento para cada meta. Então, se eu quero comprar um celular daqui a um ano, ou a chuteira, no caso do meu filho, ele vai botar aqui num investimento que ele pode resgatar daqui a 6 meses, alguma coisa assim, que não vai ter pênalti, nada disso. Se ele quer comprar um carro, talvez a minha filha, que é mais velha, quer comprar um carro lá na frente, ela vai botar em outro tipo de investimento. Agora, se eu quero a minha independência financeira, que eu sei que isso eu quero, não quero para hoje, eu quero porque hoje eu sei que não vai dar, mas eu quero daqui a 10 anos, por exemplo. Aí eu vou lá, olho os perfis, eu tenho 2065, eu tenho 2035, coloco lá, ligo para o Vini, tiro as dúvidas, entendo melhor e deixo o dinheiro lá, sem me preocupar. Então acho que a diversificação também passa por cada pessoa diversificar os seus investimentos, atribuindo aí um objetivo para cada uma dos investimentos que você coloca, vinculado àquela meta, né? Seja metona, metinha, meta e assim por diante. Sabe uma coisa que tá muito em alta ali nas redes sociais entre os mais jovens? É aquele teste de personalidade antigo MBTI? MBTI. Sério? Sério. Eles no TikTok tem um monte, eu vi um monte outro dia. Eles fazem esse teste, que é um teste que era normalmente feito no RH, né? Tipo, de empresa mais antiga, grandes, né? sofisticadas. Eu não fiz, eu vou fazer o meu ainda. Cara, é muito legal. Eu E fiz. é impressionante o teste. E bate. Não, Se fizer de novo, fazer 2 vezes, será que dá? É impressionante o Se teste. você tentar enganar o teste, bate de novo. Ele faz várias perguntas, ele dá umas pegadinhas pra você, pra ver se você tá sendo É muito consistente. legal. E aí, essa meninada agora começou a se relacionar. Ah, não, mas eu sou... E é tudo com sigla, né? Eu sou XXX e você... Ah, mas eu não vou dar certo com Y ali, né? Tipo assim, combinando isso. E eu fico olhando, eu acho o máximo. Eles olhando isso, descobrindo uma coisa que é bem sofisticada. Mas eu acho que é isso em relação ao investimento, né? Se você... e não um teste para a pessoa, mas teste para cada sua meta, cara. A meta da chuteira, ela é uma meta simples, que tem que ser resgatada fácil. Não pode perder. Não pode perder. Nada. Então, eu vou botar, sei lá, num Tesouro Selic, entendeu? No título público, Tesouro Direto, aquele que você resgata, pode resgatar diariamente, que é o que... Muita gente coloca a sua reserva de emergência, né? Então, assim, quando a gente conseguir fazer um teste... vocês podiam criar um negócio desse. Fazer um teste de Gabi, vamos pensar num negócio de personalidade das suas metas. Assim, isso é muito legal, assim, de pensar os seus objetivos e o que se enquadra. Ah, não, eu quero resgatar tal dia, não sei o quê, e você pode até botar num investimento que tenha pênalti. Às vezes vale a pena uma meta média ali. Eu ponho ali num CDB ali com pênalti que eu não vou resgatar, eu vou esquecer desse dinheiro. Força a não sair cedo. Não sair. Eu não quero usar esse dinheiro mesmo. Né? Eu acho que depende de cada pessoa, porque cada pessoa é única, suas metas são únicas, e ali ela vai fazendo ali um pouco dessas pequenas coisas. A única coisa que eu acho que não é único é a independência financeira, que eu acho que todo mundo quer, que aí como é uma meta muito grande, dá para quem entende cuidar. E é importante que seja por exemplo, na independência financeira, tenha uma personalidade mais tranquila, né? Mais segura, né? Você saiba que está sendo cuidado, você vai ter o retorno. Ah, não, sim, é isso. Então... Não dá para investir, tipo, por exemplo, numa cripto que não tenha nenhum lastro. Tem que ter coisas que são reguladas. Ainda mais vocês são um setor super regulado. Né? Então, assim, não pode mesmo. Não pode por princípio, né? E até puxando o que a Fernanda falou no primeiro episódio, Fernanda Braskem, que esteve conosco aqui, se mesmo o participante, o jovem, faz um teste, não se reconhece, não sabe, não tem dúvida do que está acontecendo no mercado e não sabe qual é o perfil... Não gostou do resultado do teste. Ele faz adesão, não gostou, faz adesão, ele vai ser alocado no perfil
com base na idade dele, mas na sequência ele pode migrar para o perfil curto prazo, na janela que tiver, que é um perfil mais conservador, até ele ter uma decisão de se ele realmente... né? Senão ele está deixando dinheiro na mesa, Pronto, né? é isso. Tipo, o dinheiro dos outros que podia estar botando para trabalhar para ele, está na mesa, continua na mesa. Ou seja, ele não precisa ter a convicção plena de qual perfil que ele tem que estar, de tudo que está acontecendo no mercado, pode ser que ele nunca chegue, né, nessa situação, né? Quando a gente faz terapia, a gente vê que ninguém tem convicção plena de nada na vida. Então, Você assim... muda de ideia muito rápido. Então tudo bem. E tá tudo Pronto, bem. E aí você muda de Só não de pode deixar ideia. dinheiro na mesa, Tá né? tudo bem. Não pode. E o autoconhecimento é É importante importante. para sua independência financeira. Né? Total. Não, o seu autoconhecimento e conhecer o que você quer, né? Eu acho que quando você coloca no papel e você vê o que você quer, isso muda a chave. Eu fiz esse exercício com uma amiga minha. Pedi para ela falar o que é importante para ela, coisas importantes para ela na vida dela, tipo família, saúde. E pedi para ela escrever o que ela queria, tipo coisinhas pequenas. Ela queria fazer sei lá, um negócio de cabelo, coisas pequenas, trocar celular. Coisas médias, né? Que tipo, trocar um carro, queria uma moto. E nunca andou de moto. E coisas grandes. Tenho Obviamente, medo de moto. todo mundo também. Todo mundo Ela tem... é feita para cair, né? Jô Soares falava isso, né? Ela foi Eu não construída gosto de para moto. cair, né? Então, Também não. Mas ela... E, obviamente, uma casa dos sonhos, independência financeira, que acaba, acho que, sendo os dois grandes sonhos de todo mundo. De quase todo mundo. E aí fui fazendo com ela, tá, beleza, esses são os seus sonhos. Pra quando é? Botou as datas. Vamos pesquisar e olhar o preço de cada coisa. Quando foi vendo o preço, já falou, ui. Porque é isso, a gente sonha com muita coisa e a gente não tem noção do preço das coisas. E a gente acha que a gente vai conseguir daqui 2 anos tudo. Tipo, a gente gosta de mágica, né? Mas é não tudo existe. pra ontem. Não a gente é imediatista, a gente gosta de mágica. Então, assim, a gente realmente tem uma miopia em relação ao investimento porque a gente acha que depois vai dar conta. Beleza, consegui colocar todos o preço, as datas. E fui falando assim, olha, vamos fazer o dinheiro trabalhar para você? Quanto você precisa ir aplicando para cada uma dessas coisas, para você chegar nesse valor, nesse dia. Importante. Meta não tem tipo, vou conseguir em 2025. Não, é dia 30 de agosto de 2025. Esse é mais sabe? objetivo Sim, ali. porque aí você... Preciso. Porque quando você vai falando 2 anos, é fácil você jogar para mais 2 anos. Quando você vê a sua meta chegando no dia, você fala, Te cara... força, né? A acelerar caso você não tenha avançado. Exatamente. Ou, e não tem nenhum problema, mudar a data. Mas você toma uma decisão mais consciente. Fui fazendo, era impossível ela chegar nessas metas. Então, vamos ajustar os prazos. Só que aí, nesse ajustar os prazos, ela já vai falando assim, cara, eu não preciso dessa moto, né? Foi o que ela cortou. Tipo, nem gosto tanto assim. Eu falo, cara, por que você não aluga um dia uma moto e vai dar um rolê e volta? E tá feito esse sonho. E você economizou, não lembro quanto que era, sei lá, 70 mil reais. Então assim, não tem problema você ir mudando, mas você tem que ter conhecimento para você conseguir mudar, né? Para você conseguir fazer o dinheiro trabalhar para você, e aí depois você define como você vai aplicar cada uma. E tem uma ferramenta que eu acho que todo mundo na vida tem que conhecer, tem que ficar lá fuçando para entender, que é aquela calculadora do cidadão do Banco Central. Cara, ele já está pronto, você põe lá. Eu quero tanto para tal ano, tudo bem, quanto que é o rendimento? Aí você já vai fazendo opção com uma coisa que é boba, tipo, calculadora. Não é nem uma calculadora, é tipo 4 opções ali, você vai clicando e o negócio te dá o cálculo. Então você não precisa nem ter esforço para fazer essas coisas. Esse exercício, eu acho que é um exercício que vira a chave, muda a vida, muda a visão, faz as pessoas terem escolhas melhores. E aí você pode pensar em como fazer alguma coisa, sendo que, no caso de independência financeira, ser mais profissional, né? Tipo, é mais fácil com a ajuda de profissional, porque você não vai escolher 30 lugares para você aplicar e você não vai
ter acesso também, né? Sim, mas muitas vezes Eu não acho tem. que vocês têm acesso a aplicações que eu, como pessoa física, não tenho. Perfeito, tem, exato. Exatamente, né? E essa questão de botar a data, Legal. tá tão legal que tem um exemplo assim, concreto lá em casa. A gente acabamos de voltar de férias, aí estamos pensando, bem, a férias do ano que vem, vamos botar o lugar? Ah, vamos, a gente quer, faz tanto tempo que a gente quer, né? Vamos, acho que dá. Tá bom, vamos dar uma olhada na passagem. Apareceu lá uma promoção, né? Comprou a passagem e definiu a data, assim, já está fixo. Aí você começa a perceber a quantidade de consequências que vem em função disso. Pensa, a gente vai realmente para esse lugar, a gente já sabe que a gente vai gastar dinheiro, a gente vai precisar abrir mão de algumas coisas, talvez não dê para fazer uma outra coisa que a gente queria fazer antes. É realmente importante essa viagem para a gente. Então, botou a data, comprou passagem, marcou a data do casamento, né? Você realmente ali... Você precisa resolver para chegar. Você precisa resolver as coisas para chegar lá. Outra coisa bacana que você comentou, e me lembrou aqui do nosso simulador, né? Você falou da calculadora do cidadão. Ah, vocês têm um simulador de renda, A gente tem um né? simulador. Então, como é que funciona o simulador? E até para o jovem que gosta de pilotar, brincar com o computador, a gente tem um simulador onde você coloca ali algumas informações. Você coloca, por exemplo, qual é o seu perfil de investimento? Ah, é o 2040. Qual é a contribuição que você coloca todo mês? Ah, eu coloco 10%. Ah, tá bom. E Quanto que eu no meu pós-carreira eu quero receber, Você quer receber 60% ou 70% do último salário. quando é que você quer receber? Quando é que você quer ser independente financeiro? Quando? Até para usar a linguagem mais fácil para o pessoal entender. Ah, eu quero ser independente financeiro e tal data. Ele faz as contas todas para você. Ele te mostra, olha, com base no que você já tem hoje, tudo que você vai colocar, a contrapartida que você vai receber, a rentabilidade esperada para esse período, você vai ter este patrimônio que vai se traduzir nessa renda para você ao longo de 24 meses, 36 meses. Aí tem várias opções. Então tem um simulador, está lá na nossa área do participante. Quando você entra para ser participante da VEX, você já tem acesso, já pode brincar com ele e tomar decisões, que é o mais relevante, né? É tomar a decisão. Na hora que eu vejo ali que se eu aumentar 1% na minha contribuição, o impacto vai ser brutal lá na frente. Porque tem aquela Caramba. mágica dos juros compostos, né? Isso é. Porque aí quando você... Coisas que você aprende viram a chave, né? Tipo, por que o dinheiro trabalha para você? Porque rende juros sobre juros, né? Porque aí é muito mais rápido. É isso, é conseguir as coisas de um jeito mais rápido, menos custoso, porque você consegue mais coisas. Exato. E o Cris brinca, né? Foi no primeiro episódio, ele falou, tem que ser igual o check-up, né? Todo ano você tem que ir lá no simulador, revisar suas premissas, Revisar as suas metas. você pode ter mudado a meta, você pode ter mudado o seu nível salarial, o seu objetivo. Você vai, agora eu quero 50, Então é importante ir lá. Qualquer dúvida, entre em contato conosco também, nosso canal, a gente ajuda. Se tiver alguma dificuldade, Faz uma demonstração. faz uma demonstração. Ele é muito fácil de utilizar, muito interessante. Nessa mudança de perfil, por que tem gente que pelo menos não chega ali no dinheiro todo em cima da mesa? Porque assim, perguntando, né? A pessoa coloca um pouco, a empresa, o patrocinador coloca, começa com 30, né? De 1, então, ou seja, de 1 a 4, 30%. Então, o participante, ele aporta de 1 a 4% do salário dele, ele ganha 30% de contrapartida. Mas assim, 50%... 50% aí já na faixa de 10 a 12. 10 a 12. Mas Ele tá perdendo dinheiro. Não, mas ele pode mudar de ideia todo mês. Viu? Isso é O percentual que ele coloca... Ah, tá. Não Vamos é dizer pra que sempre. não é para sempre. Ele coloca lá 10%. Aconteceu alguma coisa, preciso baixar um pouquinho. Então, mês que vem eu vou baixar para 6%. Passou 3 meses, resolveu os problemas, volta para 10%. Gente, Ele pode reduzir para 1, ele pode suspender, colocar 0 por até 6 meses. Então, ele é flexível, até nesse sentido. Agora, a pergunta é, mas por que ele por Deixa exemplo, dinheiro na mesa, por que, né? que ele não coloca... Ele deixa o dinheiro por que na que ele mesa. coloca 10 12. por que ele coloca 9 e não 10? Ele já tá perdendo. Vai. Essa é uma boa pergunta. Porque, no fundo, o que pode ser é que ele, naquela oportunidade, ele não consegue destinar esse 1% a mais. Só que assim, ele tem que refletir que se esse 1% a mais que ele, de repente, vai ter que economizar nas despesas, que ele está aportando 1% a mais, ele vai ganhar 10% a mais do que ele está colocando. Né? Porque ele vai receber 10% de contrapartida, ele vai receber 50%,
Se for 10%, a contribuição dele, se for 10%, ele recebe 50% de contrapartida. Se for 9%, ele recebe 40%. É um rendimento que ele não vai ter em nenhum Ele lugar. tá perdendo rendimento. Sabe quando eu penso nessa história de usar dinheiro dos outros? Na minha mente, na hora, vem aquele momento delicioso de uma noiva, uma recém-casada, ir na loja de presentes, pegar os presentes essa dados. parte. Porque você fez uma festa de casamento, recebeu um bando de presente, tá ali na loja, todo aquele crédito. Você sai escolhendo enlouquecida, né? Porque, tipo, eu quero o melhor edredom, o melhor não sei o quê, uma prataria. Essas coisas, assim, que você normalmente, com o seu dinheiro, você não teria coragem de comprar, né? Assim, coisas luxuosas, né? Tipo, eu acho que Tem que escolher, né? quem já passou pela experiência de chegar e ter uma bolada de dinheiro dos outros para gastar, entende o que eu tô falando de gente não deixar dinheiro na mesa, né? Deixar dinheiro na mesa de graça. Sem não. contar o empréstimo, né? Que é outra ajuda do chefe também, né? E da Next, no fundo. Porque o participante aqui, ele, como o dinheiro dele, né, no Mas plano, empréstimo ele tá pagando juros. ele paga juros, mas ao mesmo tempo, o que acontece? Hoje o participante, por exemplo, do perfil 2040, tá? Então o participante do perfil 2040, ele vai lá e contrata um empréstimo aqui no plano. Tem o regulamento, né, dos empréstimos, tem uns limites, ele não pode contratar... Se ele tem lá, por exemplo, 500 mil no plano, ele não pode contratar 1 milhão, ele não pode nem contratar 500 mil, tem uns limites até um determinado valor. Porque o fundo fica como garantia. O fundo fica como garantia, perfeito. Isso já faz com que o juro já fique mais barato. E aí, na medida em que ele vai contratar um empréstimo, ele vai pagar uns juros. Sim. Só que esses juros, que para esse participante é um custo, também para ele e para os outros participantes do plano passa a ser uma receita. Porque é uma renda que o perfil passa a ter por ter utilizado... Ele está pagando para o coletivo, Ele está pagando para o coletivo e ele mesmo está se beneficiando. Porque uma parte desse valor volta como rendimento para ele, né? Então, além dele ter utilizado o recurso do empréstimo, ele ganha aqui das duas formas, né? Ter o recurso para poder utilizar da forma que ele quer, para pagar uma outra dívida mais cara, ou para fazer algum projeto. Essa pagar a dívida mais cara é impressionante, assim, porque às vezes a mágica dos juros compostos ao contrário, né? Contra a gente, né? Você tá com um empréstimo ali, às vezes 0, alguma coisinha é muita grana no fim das coisas. Aí você pega e quita. Veio muito com consignado isso, então, assim, pode substituir o consignado, então. Pode. Você pode. É um empréstimo que você não precisa justificar a destinação dele. Então você pode tomar um empréstimo, né? Não, você não fala com ninguém. Né? Você entra online e faz tudo sozinho online. Você não precisa falar com ninguém. Gostamos. Não precisa se constranger, você tá com vergonha. Você pode pré-pagar também. Se você, de repente você contratou você pode contratar de até 48 meses. Então você pode amortizar, né, pagar parcelas durante 4 anos. Se no meio do caminho você receber um valor, ou vendeu algum bem, ou fez alguma coisa que você tem esse dinheiro, você pode pré-pagar também. Você antecipa o pagamento. Então... Acho que a melhor dica, assim, sempre para as pessoas faz conta. Né? Seja para quem empreende, seja para quem trabalha, faz conta. Né? Porque o que tem de gente rica e fazendo, pegando às vezes empréstimos, né? E fazendo outras coisas que vão render mais coisas, né? Eu acho que às vezes pega um empréstimo muito caro, mas tem um valor aplicado que também não rende muito. Isso é fundamental. Às vezes tem que... Às vezes vai aplicar no negócio da família, não sei, né? Você pode fazer o que você quiser com o seu dinheiro, né? Às vezes por falta de fazer uma conta, fazer um planejamento, chamar assim, exatamente. Às vezes a pessoa tem um empréstimo mais caro do que o valor que ela às vezes investe. Às vezes ela está investindo a uma remuneração, por exemplo, de 10%, tomando um empréstimo de 15%. Faz sentido. Você está falando, uma pessoa que tem tem um investimento, mas por e que tem um empréstimo também. Ela pode pegar o empréstimo de vocês para quitar o outro. Tem que fazer conta. Porque às vezes tem benefício, tem prazo. A regra sempre, para mim, faz conta. Vê se... E se não consegue, busca apoio. A gente está à disposição, né? Boa. À disposição, exatamente. Porque trocar isso é bom. Então você pode ter um caso assim, a pessoa, não vou entrar no plano agora, ou vou botar muito pouco, porque eu estou comprando um apartamento. Estou financiando 80% do apartamento.
Falei, cara, você vai pagar de juros nesse apartamento? Não. Posterga essa compra, deixa o dinheiro lá aplicado, deixa o dinheiro crescendo com a contrapartida, vai juntando o dinheirinho. Depois, em vez de você pagar 2 ou 3 apartamentos em juros, compra um apartamento só. Mas isso é uma coisa que é cultural, né? Assim, bom, eu cresci ouvindo que eu tinha que ter o principal plano é A casa própria. a casa própria. E aí, quando você vê, né? Porque a gente tá falando assim, né? Quando você vê gente rica se dando bem, bando de gente rica morando de aluguel, você fala assim, por quê? Aí você começa a fazer conta. Aí você lança, faz conta. Você começa a fazer conta de que que você paga para você mesmo. Essa é uma outra chave muito legal que a gente vira na vida, né? Até pequeno empreendedor não entende muito isso, não coloca, ele tem um espaço físico próprio e não coloca o aluguel na conta. Mas quando você vira uma chave, você entende que você não tem coisa, você tem patrimônio, aí seu patrimônio pode seja da Previdência, seja um apartamento, seja qualquer coisa, tudo é patrimônio. Aí você vê quanto que está rendendo, quanto que a sua carteira, sua cesta está rendendo. Você vai ver que às vezes a casa própria é o pior deles. Né? É o pior deles. Assim, mas isso é uma virada de chave cultural, assim. Sim. Eu acho que a gente ainda vai demorar um pouco para entender isso. Que você paga o aluguel para você mesmo, às vezes você está pagando 3 vezes mais do que o seu vizinho que está morando no mesmo apartamento que você, né? Igualzinho. E quem está perdendo dinheiro é você, né? Eu acho que a gente está começando a ver as pessoas entenderem que, cara, faz conta. Eu tenho um colega que antes eu não entendia muito, eu falava, você tá exagerando, mas ele fala assim, eu não vou comprar carro nunca, vou só andar de táxi, Uber, porque assim, não faz sentido você ter um carro. É passivo, né? Essa é uma outra coisa que que poucos entendem, que é a diferença de um passivo para uma despesa simples, né? Porque quando a história que vocês contaram do porquinho da Índia, ele é um passivo enorme, ele foi na Índia, que você pagou R$80, mas no fim de 2 anos custou 20 e tantos mil. Imagina 2 labradores, hein? Lá em casa. Belos passivos, eu adoro o labrador. Pesado, adoro o labrador. Já tive. Pesado, hein? 45 quilos cada um ali. Imagina a ração, como é que vai? Eu sei. E faz barulho, hein? Passivo faz barulho. Faz barulho, não, é passivo. Então, assim, você tem que começar a entender, né? O que é gasto, o que é passivo, o que é o teu patrimônio mesmo, assim, para você conseguir diversificar da melhor forma. Que é isso, a casa cada um é cada um, né? Tipo assim, não tem como você falar para uma pessoa que viveu intensamente uma época de hiperinflação que ela tira e aplica tudo. Ela não consegue. Mas a pessoa tem que ter a clareza de entender que o teu dinheiro está aqui, isso aqui não é uma coisa, isso é dinheiro. E a sua sensação sua sensação de bem-estar de morar numa coisa que é sua te custa tanto por mês. Entendeu? Tá ok para você? Ok, cada um. Eu acho que é uma virada de chave muito legal, assim, pra gente pensar no que é patrimônio, assim. É isso. Não vale a pena nessa época comprar, que ela ia pagar 3 apartamentos, essa pessoa falou com você, espera um pouco e depois você compra. Pensa no seu patrimônio, não pensa no AP. Aí a pessoa fala, não, eu vou pagar aluguel. Mas você vai pagar pro banco aluguel também, você tá pagando juros. O financiamento imobiliário é um aluguel no final do dia. Não, você vai pagar aluguel para você mesma. Depois, mesmo quitado, você tá pagando aluguel para você mesmo. Isso tem que estar na sua conta. Senão você não consegue formar preço, né? Que é a sua especialidade ali, né? De trabalhar com formação de preço. Mas senão você não consegue formar preço das suas coisas. Porque, querendo ou não, às vezes você podia estar morando num lugar 3 vezes melhor com esse mesmo dinheiro. Isso está dentro da psicologia econômica? As pessoas têm dificuldade de raciocinar exatamente nesse sentido? A gente é previsivelmente irracional, né? Assim, a gente tende a tomar as decisões erradas. Tem um livro do economista, a gente estava falando... Não, esse previsivelmente irracional é do Dan Ariely. Né? Muito bom, professor lá nos Estados Unidos. Muito bom, assim. Eu acho que a gente é impulsivo, óbvio. Todo mundo é humano e a gente está ali errando para até aprender alguma coisa. Faz parte, né? Eu acho que a gente tende a tomar várias decisões erradas. Inclusive, no tema, né, de psicologia econômica, a gente teve, né, nessa semana mais Vext uma palestra, né, com uma especialista sobre psicologia econômica, né, exatamente para poder ajudar o
o participante a entender um pouco mais desse mundo, né? Dessa teoria que Esse cada assunto vez... é muito legal, né? E ajudar a gente também, né? Porque a gente está aprendendo todo dia, né? Realmente, assim, lembro que o Dan Ariely, num dos livros que eu li dele, ele fala assim que, poxa, mas toda a teoria econômica, ela tem como premissa de que o indivíduo toma decisões racionais. Mas não é racional, é tudo irracional. É muito bom, é muito bom. Talvez isso explique um pouco também aquela pergunta que você fez. Por que às vezes ele deixa de aportar, de fazer a contribuição um valor maior, ou não escolher um perfil, ou ficar Porque fora? não é racional, né? Você Pronto. deixa o dinheiro na mesa, gente. A gente gosta de dinheiro na mesa. Gastar o dinheiro dos outros é a melhor coisa que tem. Então, falando de dinheiro na mesa, que você está comentando, tem o Prev Seguro, né? O Prev Seguro... O que é isso? O Prev Seguro, a gente comentou lá no primeiro episódio, na verdade é um seguro oferecido pela patrocinadora para o participante do plano, que tem o plano Vext. Então, ele é um Prev Seguro, que ele funciona da seguinte forma. Primeiro, o participante não paga nada, quem gasta com isso é a patrocinadora. Gostamos dessa parte. Já começa, então já está usando o dinheiro do chefe de novo. Dinheiro na mesa. Começa a agradar. É o chefe sendo mais generoso ainda. Então, o que acontece? Se o participante acontecer alguma coisa, a gente vê, né? Às vezes acontece, né? Então, a pessoa não tem um acidente, uma doença, não pode trabalhar mais, acontece alguma coisa, ela não pode mais trabalhar. O seguro é acionado e o seguro vai fazer a conta de quanto esta pessoa ainda iria acumular de patrimônio. Quanto que ela colocaria com base no que ela tem sempre colocado, quanto que seria a contrapartida que ela receberia, ali, né? proporcional, e o seguro calcula tudo isso, pega essa bolada de dinheiro e entrega para o beneficiário do seguro. Então, é mais um benefício aí que você está no plano, né? E é oferecido pela patrocinadora, né? Não é nem a Vext, porque a Vext não... Esse produto ele é oferecido pela patrocinadora através da corretora, né? A nossa tem uma corretora que também é patrocinadora nossa, também que é é a Ori. patrocinadora. Mas isso a pessoa não tem opção. Ela já chega com esse Chega com seguro. esse- Já chega recebendo. Então aí não tem nem a racionalidade. Porque seria irracional não Mas pegar não. uma coisa dessa. Mas aí a pessoa já tem, ou seja, ela já tem ou a garantia de que se precisar parar de trabalhar, já recebe o que teria aportado, ou deixou uma herança, né? Herança. Deixa uma herança. Quem tem filho já Exatamente. fica preocupado ali de tipo, o futuro se faltar, né? E assim, a teoria mostra que, assim, pô, se você tá tranquilo financeiramente, você tem um pé de meia, você trabalha melhor, né? Você produz melhor, né? Também, né? Então acho que isso ajuda também. Acho que por isso até a patrocinadora oferecer isso. A gente né? ouviu essa semana, né? Tem Verdade. uma patrocinadora que comentou que fez uma pesquisa geral sobre saúde e o grande problema que está tendo hoje em termos de saúde é a saúde financeira. Assim, é o desgaste que a saúde financeira, ou que a falta de planejamento, uma situação financeira difícil, está trazendo para as pessoas no ambiente de trabalho. O pessoal achava que seria sobrecarga de trabalho, crise, pandemia, nada, não foi nada disso aí. É saúde financeira. O estresse financeiro, quanto está pesando para as pessoas, né? Mas é Você vê. natural, né? Em soma, acho né? que quando você tem, ainda mais quando você tem pessoas que dependem de você junto, né? Assim, E atrapalha tudo, né? Produtividade, relacionamento, Tudo. acaba com casamento. tudo. Ixi, a saúde financeira, assim, é um item do check-up que o Cris comentou, Sim. né? Faz check-up anual, faz check-up da sua saúde financeira. Usa o simulador, vê se tá tudo bem, o perfil tá certo. Liga pro O termo Vinícius. saúde financeira, acho que é por isso mesmo. Faz parte da... Faz Então parte você vê, mesmo. olha a quantidade de benefícios, né? Então a gente falou lá no começo da contrapartida, a gente falou da questão tributária, a gente falou da questão da diversificação dos investimentos, né? Ele tá no perfil, ele tem investimento em fundos e em gestores que, se ele for investir fora numa plataforma, ele não vai ter acesso a um custo competitivo. Falou do empréstimo, falou agora do seguro. Então, quando a gente vai somando tudo isso, né? O modelo de perfis, que é o dinâmico, né? Que a gente... Gente de fora pode? Gente que não é do grupo pode aplicar? Por enquanto... Não, a gente tem empresas que Mas acabaram... tem dinheiro na mesa do patrocinador? Ai, desculpa. A gente tem algumas empresas que acabaram sendo vendidas, não estão no grupo, mas ficaram com a gente. São empresas que a gente gosta muito, tem muito contato com essas pessoas.
Então a gente está sempre olhando, né? Estamos discutindo. Eventualmente aí, estamos falando aí, existe um movimento no mercado grande aí para você oferecer outros planos para os familiares, para os colegas, para os prestadores de serviço. A gente está sempre estudando isso, né? Obviamente que tem que ficar de pé o produto. Tem que ser viável, né? Tem que ser viável, tem que ser bom para o participante e tem que ser sustentável, né? Lembrando que a gente nós somos uma entidade sem fins lucrativos, então acho que até para... Isso é legal, porque isso afasta bastante o conflito de interesse, né? Já Exato, que vocês não precisam dar lucro, tudo que vocês ganham é revertido para o fundo. Pro fundo. Isso então, facilita, assim, né? Essa questão de conflito que você falou é interessante, porque a gente, como não tem fins lucrativos da empresa, a gente não tem nenhum benefício, né? O benefício é do participante, então tudo que a gente tiver de benefício vai para o participante. A gente é até diferente de uma plataforma, de um banco, que ele muitas vezes tem um interesse, né, de vender, né, um produto. Aqui a gente não tem, então a gente faz a gestão olhando simplesmente o participante, né? Tipo o banco que oferece plano de capitalização. Por isso. Então ele tá vendendo um produto, ele vai ter lucro, não tem problema nenhum, faz parte do negócio dele. A gente está no plano junto, né? Estamos no mesmo barco. Exatamente. É skin in the game total aqui. Total. Então a gente busca, por isso que assim, realmente essa questão, todos esses benefícios são revertidos ao participante, né? Então é um plano oferecido pela patrocinadora em prol do participante. A gente está aqui para fazer a gestão desse recurso, lembrando que a gente atingiu em maio 4 bilhões. 4 bilhões. Ainda tem gente que deixa dinheiro na mesa. 4 bilhões de patrimônio. Tem dinheiro de graça. Estamos entre os 10 maiores planos do Brasil, né? E crescendo. Então, crescendo. Lembrando que são 4 bilhões de recursos dos participantes e das patrocinadoras aportados para os participantes. A gente vem crescendo assim, em todos os anos, né? Todo ano a gente tem aumenta o número de participantes, aumenta o participante, aumenta o patrimônio, seja via contribuição, aporte, seja via rentabilidade dos investimentos. Então, mesmo em anos de crise, o patrimônio cresceu. Então, foi um histórico bem interessante. A gente fez uma divulgação no boletim de investimentos, quando a gente divulgou a cota de junho. A gente falou do patrimônio de 4 bi. Nos nossos eventos a gente mostra a curva de crescimento do patrimônio. Então, por isso que o Mauro até comenta, tem até patrocinadora que já não faz mais parte do grupo, que permaneceu aqui. Então, isso fez com que mesmo em cenários de crise o patrimônio crescesse, né? Isso ajuda. São patrocinadoras que continuam colocando mais gente para dentro do plano. A gente visita as fábricas, as usinas, as plantas, vai lá nas sedes, faz a nossa apresentação, tira as dúvidas, está sempre próximo de todo mundo, né? E tem mais um benefício aqui que a gente acabou nem comentando, que é o fato do participante poder participar da gestão da Vext. Então, hoje o nosso estatuto ele prevê que 2 conselheiros sejam eleitos pelos participantes. Então, são os participantes que podem se candidatar, podem escolher, vai ter um processo totalmente independente, onde vai ser escolhido esse participante, e ele participa do nosso conselho. Então, no caso do conselho administrativo, são 2 conselheiros. Deliberativo, né? Deliberativo. Que é equivalente, né? No nosso caso de previdência, chama deliberativo. Quando você vê a empresa, é conselho de administração. Aqui a gente chama de conselho deliberativo. Deliberativo. E quando você vai para o conselho fiscal, é um eleito pelos participantes. Então tem mais esse benefício de poder participar. Então, se você tem ideias, se você tem capacitação, eu faço o melhor que vocês estão fazendo, vem para o nosso conselho, vem ajudar a gente, vem criticar, vamos debater junto. E aqui na PEC você tem isso. Não, e é importante, né? Tipo, a gente tem que cuidar do nosso dinheiro mesmo, tem que saber o que está acontecendo com ele. E assim, tá no direito de todo mundo. Exato. Né? Tipo, a gente procura os melhores administradores e a gente olha também. Eu acho que acho que é mais um passo de educação financeira, assim. Você entender que também é sua responsabilidade, né? Você tem que estar ali cuidando, né? Que nem uma planta, né? Você tem que ir lá regando, bota no Só sol, conversa com ela. Você tem que fazer tudo, né? A não ser que seja cacto, né? Mas é raro, né? Então, acho que com essa deixa aqui, então, a gente chega ao fim aqui, né? Da conversa. Com certeza foi excelente na ajuda, né? Da Gabi, nessa jornada aqui da busca da independência financeira, de buscar o planejamento, de tentar trazer uma linguagem, né, mais jovial, mais fácil de captar e de estar à disposição aqui, né,
de todos os participantes, inclusive quem não é participante e tá ouvindo aqui e tem interesse, né, de aderir. Queria então ver se o Mauro tem algum recado, depois passar para a Gabi e a gente encerra e fica para os próximos. Olha, primeiro eu quero agradecer aí a presença da Gabriela Valente junto com a gente, dar os Obrigada, parabéns eu. aí pelo canal, a gente assiste bastante, gosta muito do seu canal, tá? Agradecer o Vinícius, agradecer toda a nossa equipe que ao longo dessa semana inteira fez acontecer a nossa Semana Vext, e para você que é participante, continue contando com a gente, entre em contato, qualquer dúvida, sugestões, críticas, procura a gente, procura o Vinícius, nossa área de atendimento. E para você que ainda não é participante, corra. A gente está aqui de braços abertos esperando vocês. Com certeza vocês não vão se arrepender. Vocês vão ser ficarão bastante tranquilos, contentes de terem tomado essa decisão o mais rápido possível. Tá? Então, obrigado aí. Obrigada pelo convite, adorei a conversa. Acho que, bom, quem trabalha no grupo já entendeu que está deixando dinheiro na mesa, e quem está vendo aqui que não trabalha no grupo e que não tem como aderir, eu acho que, mesmo assim, acho que aprendeu alguma coisa aqui de pensar em meta, de pensar transformação em meta, de cuidar de dinheiro, diversificar. Eu acho que a gente segue aqui nessa jornada de fazer um país mais rico em todos os sentidos. Obrigada, gente. Obrigado. E esse episódio termina aqui. Então, acompanhe, né, as nossas comunicações, né, toda essa semana e mesmo depois dessa semana mais Vext, em todos os nossos canais, a gente está à disposição. Obrigado aqui por ficar com a gente. E futuro tranquilo, Vext com certeza. É isso aí.